Olá, muito bem-vindo ao canal da Clínica da Administração. É uma honra tê-los por aqui. Hoje queremos apresentar para vocês a ferramenta Metâmetro para gestores. Isso mesmo, uma ferramenta auxiliar que vai ajudar o gestor comercial a planejar, controlar, organizar, distribuir e acompanhar as metas do negócio e de sua equipe. Você que passa aí horas, dias, meses, pensando e calculando e fazendo planilhas, agora a Clínica da Administração está lançando a nova versão da ferramenta Metâmetro. Metâmetro para gestores, que vai te ajudar a fazer tudo isso de forma simples, prática e rápida. Quer saber como? Vamos lá! Antes disso, pessoal, inscreva-se no nosso canal, dá um likezinho ali embaixo e nos ajude a divulgar cada vez mais os conteúdos do nosso canal. Eu vou apresentar aqui para vocês, eu tenho uma planilha já preenchida, uma forma fácil de vocês verificarem, onde eu começo pela página inicial aqui, que apresenta a empresa, fala um pouco da história, de onde viemos e para onde queremos ir. Temos o tutorial sobre a ferramenta Metâmetro, suas versões, para que ela serve, para quem ela serve, como ela deve ser usada. Ok? E em seguidinha, olha, a gente começa o cadastro. Então aqui, pessoal, como eu disse, eu já estou com uma amostra aqui que eu fiz, preenchida, para vocês acompanharem, certo? Todas as células amarelas precisam de alguma informação. Neste caso aqui, o nome da empresa, eu criei como ABC das vendas. Se a sua empresa já possui código de funcionários e você queira colocar, sem problema, está aqui, ó, código do gestor. É o código dele e o nome do gestor. Mesma coisa para vendedores. Agora aqui nós vamos cadastrar os vendedores da equipe. Então, se o seu vendedor tem um código na empresa, você pode colocar. Se você já tem o seu, precisa ser numérico aqui, tá? Se você não tem ele ainda, você pode criar. Agora, se você não quiser também, basta deletar ali e ele só vai trazer a numeração informal ali, mas você pode começar com 100, com 1000. Eu, no caso aqui, vou colocar 100 a nível de praticidade. E aqui eu cadastrei 30 vendedores, mas se você tiver 10, 15, 20, 50, 100, você pode cadastrar quantos quiser aqui. Perfeito? Aqui nós temos a possibilidade de colocar o nome do vendedor, o sobrenome do vendedor, a região que ele atende, ok? E aonde ele está sediado, ou seja, qual é a cidade que ele mora, onde ele fica, da onde ele executa o trabalho dele ou da onde ele parte para fazer as visitas deles. Ok? São informações pertinentes à gestão comercial de um negócio. Então aqui é bem prático, rápido, que nem eu disse. Então agora a gente vai para a parte do calendário, que aqui é um calendário anual. Você escolhe em qual ano você está fazendo o planejamento. Você pode fazer para 2025, 26, 27, escolhe o ano e automaticamente ela muda as datas e os dias, lhe passando a quantidade de dias úteis que terá naquele ano que você vai realizar o planejamento. Então nós temos em 2024, vamos colocar aqui 2024, perfeito? Agora a gente escolheu o ano e a gente vai para o cálculo das metas em valores para a empresa. Esta parte aqui é a sua parte, gestor. É aqui que você vai pegar o número que a empresa lhe deu, ok? E você vai distribuir ela no seu período ali, no seu primeiro trimestre, segundo trimestre, ou por semestre ou anual, como você pretende planejar as suas metas, ok? Essa parte aqui é a divisão que você vai fazer por trimestre, por semestre e mensalmente, para depois distribuir elas para os vendedores que você cadastrou ali na frente. Ah, mas eu não tenho ainda o meu número que eu não sei como eu calculo o número que eu preciso. Lá nós temos uma outra ferramenta aqui que você pode visitar no nosso canal, chamada Ferramenta Metâmetro para Empresas. Ela calcula todos os números que um gestor administrativo precisa para chegar à meta que ele vai necessitar vender, os valores que ele precisa vender para o negócio dele não ficar no vermelho. Perfeito? Então, não conhece? Assiste ali no link acima, Metâmetro para Empresas, que você vai saber tudo sobre essa ferramenta também. Então vamos lá, pessoal. Eu recebi aqui, você é um gestor, recebeu a difícil missão de vamos dividir essa meta entre a nossa equipe e pelo semestre, trimestre do ano. Vamos lá então, 1,5 milhão. Você, pelos seus cálculos,
acompanhamentos que você tem ali, seus controles, você sabe quanto que a empresa vendeu num período anterior, no primeiro trimestre, no segundo trimestre. Então você pode e você deve saber que a empresa no primeiro trimestre vendeu, é só um exemplo aqui, tá? Vendeu 15% da sua meta, que corresponde a 225 mil sobre 1,5 milhão. No segundo trimestre ela vendeu 25%, correspondendo a 375, e assim subsequentemente, tá, pessoal? No terceiro trimestre 35 e no quarto trimestre 25. A planilha calcula automaticamente todos os valores. Você só precisa preencher as células amarelas, que são as informações importantes. Então o primeiro passo é preencher o percentual da divisão da meta anual ou do período que você quiser pelo trimestre que você precisa, e depois você vai preencher quanto cada mês corresponde àquele semestre, aquele trimestre ou semestre ou ano. Por exemplo, aqui em janeiro a gente sabe pelos relatórios de venda que 25% da meta do primeiro trimestre, um percentual aproximado, ok? Foi vendido em janeiro. Então, de repente, o ano passado, ou o histórico que você tem, a meta de janeiro é 22%, 23%, a média dela, e você quer colocar um plus, você já coloca ali 25% e ela vai te trazer. Aqui ela calcula sobre a meta do trimestre, perfeito? Então, 25% sobre 225 mil, 56 mil. Então, você vai fazer assim mês a mês sobre o percentual do trimestre que você colocou ali em cima, perfeito? Aqui ao lado, ó, ele tem uma explicação. Ó. Os 15% é sobre a meta anual. Aqui tem o valor total da meta. Aqui, sobre a meta trimestral. 25% sobre a meta trimestral. Vai ter o valor da meta mensal. Aqui nós temos a conferência, ou seja, se eu me enganar aqui e colocar 20%, ele vai dar um aviso, ó, pessoal, não fechou a tua distribuição corretamente, não está em 100%. Perfeito? Então, ela é bem prática mesmo, e ela te traz todas as informações. Logo abaixo ela tem o terceiro e quarto trimestre, e aqui embaixo ela te traz o resultado do que aconteceu no ano. E essa aqui você vai ver logo ali na frente, quando a gente preencher, ela já traz o resultado aqui para frente. Perfeito? Aqui do lado direito a gente tem o total do primeiro semestre, quanto que ele corresponde ao ano, o que foi realizado e quanto que a equipe chegou lá. Perfeito? Então essa página é do gestor, é aqui que você vai distribuir as suas metas, poder avaliar se está correto, se é baixo, se é muito, se está muito alta, como que você pode dividir e controlar aqui. Se você é um gestor que gosta de entregar as metas prontas de todo o ano ou de todo o trimestre para a sua equipe, você vai ter ela toda programada. Ah não, mas eu prefiro da mês a mês. Sem problema. Você calcula aqui para você todo o seu ano e você vai distribuindo essa meta mensalmente conforme a sua necessidade, conforme a sua forma de planejar e trabalhar aí. Perfeito? Voltamos então para o nosso menu e a gente vai no cálculo das metas em valores para os vendedores. É aqui que você vai calcular a meta da sua equipe de vendas. Ok? Baseado novamente naquele relatório que você tem lá de quanto que você vendeu por mês, o histórico, né? Nos últimos anos ou somente no ano passado, você sabe que o mês de janeiro vendeu 3,75% da meta. Aqui é bom falar para vocês, ó, que ele entrega o percentual do ano. Ó. Então 56 mil corresponde a 3,75% dessa meta anual. Perfeito? E ele traz esse percentual para cá e deixa calculado que 3,75 de 1,5 milhão, tá? São 56.250 é do mês de janeiro. Mas como que você vai dividir esse valor para toda a sua equipe? Bom, eu calculei para 30 vendedores. E aqui, ó, pessoal, onde diz rateio, ó, ao lado de cada um tem uma informação. Você lê e você vai ficar sabendo o que tem que ser feito aqui. Então, no caso, está dizendo que aqui você tem que distribuir o percentual correspondente àquele vendedor. Ou seja, quanto este vendedor, Hamilton, que trabalha na região do Paraná, corresponde ao negócio da empresa, às vendas da empresa. Ah, mas como que eu faço isso? Lá naquela ferramenta Metâmetro para empresas também calcula tudo isso para você, ok? Ah, mas eu já tenho. Perfeito, então você vai colocar aqui que o Hamilton, o histórico de vendas dele é 3% sobre o faturamento da empresa. Então você vai colocar o 3% ali e você vai ter a meta anual do Hamilton, ou seja, 3% sobre os 1.500, 45
R$ 1.000. E aqui em janeiro ele vai ter a meta de 1.687,50. Em fevereiro 2.000, ou seja, ele pega essa meta anual que você calculou e distribui ao longo dos 12 meses. Ah, mas se eu quiser alterar durante o ano, não tem problema. Aqui em cima, ó, você tem todas as informações. Tá? A meta em janeiro do Hamilton foi de 1.687 e ele fez 1.750. Perfeito? Então, em fevereiro, já vai vir automaticamente calculado a meta real dele, 5,25%, correspondente aos 45 mil, dá 2.362,50. Por que isso? Porque ele tem uma meta distribuída. Ah, mas ele fez a mais, eu não tenho que diminuir? A planilha calcula automaticamente nos 12 meses. Caso ele não feche um mês, ela vai distribuir este saldo que faltou do mês que ele não fechou nos meses faltantes. E quando ele faz a mais, ela também distribui essa parte a mais para as outras e vai diminuindo ou aumentando a meta. Quem controla isso? Você. Se você acha que a meta dele seria 2.362,50, mas como ele fez ali R$ 200 a mais, você quiser dividir aqui, é você quem sabe. Mas a planilha já entrega prontinho para você, sem ter que se preocupar. E assim ela faz vendedor por vendedor, porque aqui você vai colocar o percentual correspondente de venda de cada vendedor. Eu coloquei de 30 vendedores, ok? Estão todos aqui. E o que cada um deles vai fazer? Ah, mas eu tenho que preencher todo mês? Sim, você precisa entrar aqui no realizado e colocar o resultado de cada vendedor. Vai fazer isso, pessoal, uma vez por mês. E depois disso você só colhe os frutos. Ou seja, preenchi a planilha, coloquei os resultados e agora eu preciso saber como que andam as coisas. Então você vai voltar para cá e você vai ter na outra aba informações. Aqui são diversas informações. Você tem o resultado geral por trimestre, primeiro, segundo, terceiro, quarto e por semestre. Perfeito? Um exemplo aqui no resultado geral. Você vai ter o código do vendedor, o nome do vendedor, a meta dele anual, o que ele fez, o que ele realizou e quanto que ele atingiu. Ele vai ter a meta do primeiro semestre, o que ele realizou, a meta do segundo semestre, depois começa primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, todas as informações aqui e mês a mês. E aqui é interessante que você vai ter, ó, além da meta mensal, você vai ter a meta semanal e também a meta diária. O que ele precisa fazer por dia e quanto que ele está realizando. Perfeito? Por que essa informação? Porque a partir disso você consegue controlar e acompanhar o desenvolvimento da sua equipe de vendas. Perfeito? Quanto maior a equipe, mais difícil é, e quanto menor a equipe, mais claro e mais rápido você consegue fazer isso. Então é uma ferramenta ideal para gestores. Tá? Aqui você pode vir, tem só as informações do que aconteceu no primeiro trimestre, o total e o mensal do primeiro trimestre. Todas as informações aqui. Aqui em cima nós temos o total do trimestre, o percentual, o que foi realizado e o quanto que foi atingido. Aqui no mês, perfeito, e logo adiante na semana, no dia que o que está acontecendo com a equipe de vendas. Perfeito? Então você tem aqui 2, 4, 6, 7 relatórios à sua disposição. E para aquele gestor que é visual, que gosta de trabalhar com relatórios em formas de gráfico, analisar a linha, a curva, então pessoal, aqui tem diversos gráficos para você acompanhar todo o resultado automaticamente da sua equipe. Então aqui são o gráfico do gestor, como que você dividiu a sua meta lá no ano, no mês, no semestre, no trimestre para a sua equipe. Como que você fez isso? Então você pegou, você vai ter aqui, ó, divisão da meta total em percentual por trimestre. Quanto que você colocou em cada trimestre? A divisão das metas em valor por trimestre. Então aqui tu tem percentual e aqui você tem o valor. E aqui você tem o percentual por semestre, ou seja, no meu caso ficou 40% concentrado no primeiro semestre e 60% para o segundo semestre. Logo abaixo você tem outros relatórios que mostram ali a participação das metas mensais na meta total
do teu período. Calculei lá, eu quero para o trimestre, para 2, ele vai puxar aqui o que você colocar lá, a informação que você der. No meu caso, é o anual. Então eu tenho aqui a participação das metas calculadas por mês. E aqui ao lado eu tenho as metas em valores por mês. Então é o percentual, cada mês corresponde, e o valor para cada mês. E logo abaixo eu tenho a participação percentual por vendedor. Então, quanto cada vendedor corresponde para mim ao mês? Tenho todos eles aqui. E o valor que cada um deles corresponde ao mês. Perfeito? Então, essas aqui são as informações do gestor, é da gestão. Quem vai fazer ali vai ter tudo isso. E aqui a gente tem agora os gráficos de resultados individuais por vendedor. Então, aqui é a meta do vendedor e o resultado dele percentualmente em valores. Aí você tem isso por trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Você tem por semestre. Perfeito? Você tem por semestre e você tem pelo período total individual de cada vendedor. Ou seja, aqui você tem as fatias de quanto cada vendedor atingiu do seu objetivo proposto pela empresa. E logo abaixo você tem o resultado em valores sobre a meta em valor do período por vendedor. Ou seja, o vendedor Adilson, ele tinha uma meta de R$75 mil e ele fez R$80 mil. Perfeito? E aqui nós temos as linhas que acompanham o desenvolvimento de cada vendedor. Perfeito? Então esse é o nosso segundo acompanhamento. E depois a gente tem o gráfico de resultados individuais sobre a meta da empresa. Então, os gráficos anteriores eram sobre o vendedor, sobre ele mesmo. Agora, qual é o resultado dele sobre a meta da empresa? Mesma coisa aqui, você vai ter o percentual e o valor de todos os trimestres. Perfeito? E você vai ter o valor dos semestres, percentual em monetário, ok, do primeiro e segundo semestre, e depois o relatório geral em percentual sobre a meta da empresa e aqui monetário de cada vendedor sobre o valor total da meta proposta a cada um deles. Perfeito? E por último, nós temos aqui então o resultado da equipe, do valor total da sua meta. A minha meta de janeiro, que era de 56 mil, como é que eu fui? Aqui é ela. Então você vai ter como acompanhar aqui os valores, ok, e os percentuais de atingimento de toda a equipe perante a meta geral da empresa. Perfeito? Então esta é a ferramenta para gestores. Na dúvida, você pode entrar em contato conosco, nos envie um e-mail, nos envie um WhatsApp, deixe seu comentário logo abaixo que a gente vai entrar em contato. Metâmetro para gestores, para gestores, uma ferramenta fácil, prática, que veio para ajudar e veio para ficar. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.